Revolução. Esse canal aqui propõe uma revolução no mundo da música. Calma, você não vai achar que é uma revolução a princípio, com as coisas que eu vou falar aqui, vai parecer até meio banal. Mas conforme você vai assistindo esses vídeos todos que eu tô construindo aqui nesse canal, você vai perceber que a ideia é mesmo revolucionária. Todas as pessoas, todas, não só as que têm o dom e não só as que estudaram, têm potencial para entrar no meio da música, para produzir, não só para ouvir, não só para apreciar uma coisa que eles não conseguem fazer, mas para fazer parte daquele todo musical, estar fazendo música no seu próprio nível, mesmo assim, junto com músicos e não músicos, pessoas que sabem mais, que sabem menos, mas juntos. Eu quero ver esse tipo de comportamento mais aberto com relação à música, mais convidativo, mais comunitário também, espalhado por todo o Brasil, especialmente o Brasil, que é uma nação que tem tanta espontaneidade, cultura e musicalidade. Mas infelizmente isso não acontece. A maioria das pessoas só ouve no fone, tá muito acostumada com o cenário pop e não percebe que tá perdendo muito e que ela seria muito, muito empoderada se ela pudesse fazer música e se a gente considerasse a música dos amadores iniciantes algo sério. Salve, eu sou Serafim, sou compositor, professor, mestre em musicologia e musicoterapia também. E hoje eu queria fazer um vídeo diferente, quem sabe mais curto, não sei se eu vou conseguir, mas pelo menos mais aberto. Eu queria falar de uma forma mais pessoal, sobre qual é a minha proposta mesmo, pessoal, individual, para esse canal aqui e como é que eu quero me conectar com vocês que estão aí no Brasil todo vendo isso de alguma forma. Então vamos junto entrar nesse vídeo, eu vou revisar com vocês, vou apresentar para vocês o que esse canal é, o que ele não é, o que ele se propõe, o que ele não se propõe, para tentar fazer com que no final, talvez, você perceba que realmente é revolucionário. É simples, até banal, mas tem um potencial incrível pro futuro. Que a gente faça mais música e faça mais música juntos. Então vamos lá, o que é esse canal Fluxo Musical? Por que o nome é Fluxo Musical? Eu comecei há pouco tempo atrás, esse canal aqui tem uns 7 meses talvez, mais ou menos 7, 8 meses, não completou um ano ainda. E eu sei que tem pouca gente assistindo, mas as pessoas que estão assistindo estão dando comentários de muita qualidade, de grande qualidade aqui, que estão realmente desenvolvendo um debate sobre música que eu quero explorar com vocês, a nível nacional. Vamos debater sobre música. Então, a ideia que parece ser, a princípio, a ideia central do canal é a ideia de fluxo musical. Não é só o nome, é um conceito mesmo. Eu tô tirando isso do conceito de estado de fluxo, que daí não é musical, em geral. Estado de fluxo do Mihaly, que tem um nome bastante difícil de pronunciar, eu acho que é Csikszentmihalyi, mas eu não tô certo dessa pronúncia. Independente disso, esse autor publicou um livro, mais ou menos ele fez uma pesquisa nos anos 80, publicou nos anos 90, e daí isso se tornou muito famoso na academia como um movimento de psicologia positiva. É um estudo de psicologia para perceber como é que o ser humano fica melhor, ao invés de ser uma psicologia apenas centrada em doenças e tentar lidar com problemas psicológicos. É para tentar melhorar a qualidade da experiência. E o Mihaly percebeu que a qualidade máxima da experiência acontece quando a pessoa está em estado de fluxo. Ele entrevistou pessoas, tá? Tem uma pesquisa por detrás disso. Muitas pessoas de muitas profissões diferentes, de afazeres diferentes, de idades, de países e culturas diferentes, tendem a usar um tipo de linguagem como essa, fluxo, para explicar como que elas estão quando elas estão mais felizes possível, ou numa, como se diz, uma experiência máxima de pico, assim, uma experiência transcendental até. Você só entra no estado de fluxo se aquilo que você está fazendo é desafiante para você, mas não demais. Então tem um equilíbrio entre quantidade de desafios e as habilidades que você tem. Não pode ser muito fácil, senão é monótono, não pode ser muito difícil, senão fica frustrante. Então tem um ponto de equilíbrio e se você tá ali, você consegue entrar em fluxo. E o estado de fluxo às vezes parece um automatismo. Parece que a música se faz sozinha, mas não. É muita presença intelectual, muita presença cognitiva ali, você decide coisas, mas existe uma impressão de que as coisas que você faz são fáceis. Tudo sai fácil. Música era difícil, de repente, é como se fosse a sua linguagem natural, antes da verbal.
Então, o estado de fluxo faz com que a gente faça também música de uma maneira muito espontânea quando a gente está em fluxo. É excelente para improvisação musical. É por isso que eu conecto os dois conceitos. A gente trabalha aqui muito forte o conceito de improvisação musical, especialmente coletiva, dando a seguinte ideia. Se você improvisa, você pode às vezes mais facilmente entrar no estado de fluxo e encontrar um espaço no meio da música que caiba o seu fluxo ali. Não importa a música, não importa o estilo, não importa o quão difícil sejam as coisas que outras pessoas estão fazendo, que estão em outro nível, mas você, às vezes que sabe bem pouco, no seu nível, se é uma improvisação realmente livre, você tem esse espaço, você pode experimentar, fazer uma coisinha um pouco diferente que seja desafiante para você, ainda que não seja para os outros, e por meio disso entrar em estado de fluxo. Mas o estado de fluxo pode enveredar para um caminho muito individualista, muito psicologista. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: por que fazer música? Porque tem um estado de fluxo. Esse estado de fluxo, ele é prazer. Você tem prazer em estar ali e também parece que você faz a música até melhor. Então eu defendo uma peculiaridade do estado de fluxo quando ele é musical. Isso já não é Mihaly, sou eu mesmo. Eu acho que o estado de fluxo musical, ele é realmente um portal interdimensional. Você pode usar improvisação, usar estado de fluxo para entrar ali. Só que pode ser você sozinho com seu estado de fluxo, ficou feliz, de boa, acabou tudo. E isso não é revolucionário. Isso é, na verdade, até muito individualista. Se fosse só sobre o estado de fluxo, só sobre te ensinar como é que você entra em fluxo musical, que é uma coisa que eu quero fazer aqui também. Se fosse só isso, realmente não seria nem um pouco revolucionário. Seria muito interessante. Poucas pessoas estão falando da importância de você se sentir bem fazendo música, mas isso é muito, muito pouco perto do que eu realmente gostaria de fazer com esses conceitos. O fato de que as pessoas entram em fluxo, o fato de que a improvisação musical é um meio muito interessante para fazer isso e também para conectar pessoas e fazer elas em grupo, isso ainda é muito pouco. Eu preciso me aprofundar mais nessas ideias. Então, o que está por detrás, e realmente é o fundo, isso realmente é o objetivo maior do canal, é até meu objetivo de vida. Se eu cumprir esse objetivo, tá ok, morreu. Esse objetivo, ele é muito mais ético, ele é muito mais social também, muito mais ligado com a vida social que a gente tem, com a realidade social, do que essa do estado de fluxo, que às vezes envereda pra, eu quero entrar em estado de fluxo, eu ficar loucão aqui e deu. O grande projeto, que eu quero que vocês façam parte desse projeto, se possível, é democratizar a música. Não é o acesso à possibilidade de ouvir música, a gente já tem isso. E a gente já tem muito disso, a tecnologia facilita demais esse aspecto. Então, sempre nesse canal, quando eu falo acesso à música, democratizar a música, é fazer com que aquilo que a gente, músicos, sentem, outras pessoas possam sentir. E eu não estou dizendo que é para sentir sem estudar. O estudo, o treino é absolutamente necessário, nada surge como mágica. Se você quer ficar melhor, você tem que estudar. Se você quiser ser um músico top, você vai ter que estudar muito. Ninguém tá negando isso. O ponto é, a maioria das pessoas não precisa ser músico top. Realmente não precisa. Para ser feliz com música e para se conectar com o seu grupo. Então, por que a grande maioria das pessoas não toca? Mas assiste, paga, às vezes não paga, mas muitas vezes paga para ter um consumo de música e ainda, além disso, acaba idolatrando grandes artistas que às vezes são arrogantes, tipo Ed Mota, etc. Quem tá ouvindo música tá participando, quem tá assistindo no público tá participando, mas eu gostaria que o nível de participação fosse bem maior, que as pessoas do público pudessem atrapalhar. Eu vou usar essa palavra porque eu sei que é o que os músicos pensam. Que as pessoas pudessem atrapalhar a produção daqueles músicos, mas de um modo que fosse interessante ainda, que a música ainda fosse interessante, tanto para uns quanto para outros. Tivesse ali um espaço. É claro que ela não vai ser a música perfeita, feita por profissionais, músicos, concertistas até, que você tem assim um histórico às vezes de 20, 30 anos de formação dessas pessoas, além de habilidades especiais que ela pode ter desde o berço, não sei, para fazer um tipo de música que é realmente complexa, que é realmente difícil. E a nossa sociedade, quando eu falo a nossa, eu tô falando do Ocidente, do mundo colonial, do mundo afetado pelo colonialismo europeu, pelo mundo moderno. Então existe uma situação cultural, e agora você percebe que a minha fala vai começar a ir para um âmbito mais de ciências humanas. Eu começo a falar de antropologia, do estudo de outras culturas,
eu começo a falar de sociologia, eu começo a falar de classe social às vezes, e de como que música também é cultura. E que, na verdade, estudar música é estudar as conexões entre esses sonzinhos que a gente faz, estruturas de ritmo, estruturas de som que a gente estuda na teoria musical, muitas vezes, e conectar isso com a simples questão: o que é que isso tudo significa na vida das pessoas? Elas fazem isso por quê? Pra quê? Por que elas voltam a fazer isso sempre? Obviamente tem alguma função, certo? Se a música fosse uma coisa que não desse assim, não permitisse esse estado de fluxo, por exemplo, que não desse prazer, ou que não fosse útil por algum motivo, as pessoas não iam fazer isso. Eu, pelo menos, não acredito que a gente faz música só porque faz, porque no passado faziam. Mesmo se todas as tradições musicais acabassem com um meteoro caindo na Terra, eu tenho certeza que tem uma coisa no Homo sapiens que vai fazer com que os Homo sapiens produzam música novamente. Outras completamente diferentes, mas a ideia básica da produção musical vai seguir. Então é algo muito nosso o fazer, o dançar também, mas não só o dançar, eu insisto, o cantar por cima dos outros, o cantar sem saber, o cantar sem ter ido no conservatório, o cantar não teórico, o cantar desafinado, o cantar microtonado. Eu quero ver esse cantar liberado, e a gente que é músico vai ter que aguentar um pouco, o quão higienizados foram os nossos ouvidos. Eles foram muito higienizados, mas isso torna às vezes a gente pessoas um pouco chatas, é preciso dizer isso, da gente mesmo, e fazer uma análise de consciência, perceber, tudo bem, as pessoas são diferentes, eu sou uma pessoa que foi pelo caminho da super especialização musical, eu consigo conversar de boa só com quem é especialista também, e a gente faz essa música de especialista. Viva isso, seja feliz com isso. Só não pense que isso é o parâmetro do que é música boa para os outros. Ou que a ideia do ato de fazer música é você ser muito bom e apresentar para um público que não participa. E é por isso que essa é a sua profissão, certo? É por isso que você ganha dinheiro com ela. Eu não quero estar aqui criticando minha própria classe e ainda mais o trabalho, o emprego. Então eu sempre preciso falar isso aqui. Dividam as coisas, tá? Uma coisa é essa vida do especialista, do hipermúsico que vai ganhar dinheiro, tem sua profissão garantida. Não critico isso. Outra coisa é, por que ao mesmo tempo, conjuntamente a isso, a gente não começa a incentivar demais coisas como improvisação coletiva para entrar em estado de fluxo aberto para músicos e não músicos? E fazer, na verdade, um evento social de improvisação musical que tenha essa perspectiva. Uma perspectiva, como você pode ver, mais ética, é um princípio ético, democratizar a música, empoderar aqueles sujeitos para que eles façam a sua própria música. Pode ser música que talvez a academia não ache tão interessante, que o pessoal da música clássica, ou do jazz, ou sei lá quem, do metal, não ache interessante. Pode sim, pode ser música considerada objetivamente desafinada também, mas não é só isso que surge nesses espaços não, pessoal, não se enganem. Juntar um monte de gente só para fazer música é incrível, eu tenho experiência para dizer isso. É incrível o quanto de música boa que surge também. No meio de, às vezes, muito desencontro, mas surge isso. Então, esse canal aqui, espero que você tenha entendido, propõe esse tipo de encontro, de evento de improvisação para entrar em estado de fluxo, mas com uma perspectiva política. Entrando mais a fundo nesse aspecto político, eu acho que é o seguinte: democratizar a música também não basta. Você precisa perguntar qual música, que tipo de música, porque eu não acredito na música enquanto um universal. Existe a palavra música, a gente costuma falar da música, existe um campo chamado teoria da música, isso tudo está errado. Não são enganações, não é da música ocidental, é da tradição clássica europeia. É a harmonia funcional que você vai aprender e é a partitura, por meio da partitura que você vai aprender esses valores. Isso não é música em geral, isso é música de um grupo específico que ainda está conectado com uma hegemonia desses valores sobre outros valores. Muitas vezes, os valores ligados a essa música, eles se espalham também, não ficam na metrópole, eles se espalham pela mentalidade das pessoas da colônia, que acabam ou querendo ser da elite, ou apreciando a elite de alguma forma. Todo esse conhecimento musical que vem de cima para baixo, ele se estabelece porque ele tem o prestígio da elite, ele também foi violentamente imposto via colonização. Uma vez que você entende história, entende ciências humanas, entende um pouco disso, além de música, é impossível você simplesmente não problematizar isso. Você tem que problematizar isso. Eu gosto de música clássica e eu gosto de estudar teoria.
mas eu entendo que isso é música ocidental europeia branca. Eu preciso entender dessa forma, mesmo que eu goste. Porque eu posso usar esse estilo de um jeito diferente que eles usaram. Eu posso usar esse estilo sem impor. Esse é o ideal. Eu posso usar esse estilo como apenas mais um estilo no mundo, e não como sendo ele, a música clássica, o cânone dos compositores, que ele seja o parâmetro do que é bom. Isso é ser etnocêntrico, é você não perceber que isso é um filtro cultural, que está te impedindo de ver a realidade mesmo das coisas, que isso é só uma opção cultural. Outros povos fazem de outras formas. Existem tradições musicais que são, como eu falo aqui várias vezes, muito mais participativas, que a ideia mesmo tem muito a ver com a minha ideia de fazer improvisações, tem muito a ver com a ideia de você reunir a galera, de você chamar a comunidade, os que sabem e os que não sabem. Nesse meio, nós, músicos, temos uma função ali. A gente não vai conseguir simplesmente expressar todo o virtuosismo que a gente tem, mas eu queria enfatizar que esses espaços de improvisação coletivas não são só para você se conter como músico. O seu trabalho de músico ali não é se conter para criar uma base para que pessoas que não sabem possam tocar. Não é só isso. É também encontrar o espaço para que às vezes você pode sim demonstrar o seu virtuosismo ali. Eu quero um espaço onde a expressão individual não seja cortada em prol do coletivo. Eu quero um espaço que tenha conflito entre a necessidade de fazer música juntos, de você dar o braço a torcer, de você tocar menos para o outro poder tocar mais, por um lado, e por outro, a ideia de que você tá livre para explorar a música como você quiser, e se você quiser se soltar muito, você pode e até deve. São ideias difíceis de conectar. Uma parece que entra em conflito com a outra. Eu quero viver nesse conflito. Então, percebe? Esse estilo de vida, essa filosofia da música é completamente diferente de uma filosofia europeia. Embora eu possa até usar os mesmos elementos materiais, a música, os sonzinhos, a partitura, e possa trazer isso para o meu campo, para o meu objetivo, eu não estou trazendo junto os valores que estão por detrás da música. Esses valores que falam que, esses aqui não podem tocar, você tem que ser super especialista, você vai sacrificar sua vida inteira para fazer isso. Eu não vou fazer isso. Então, a minha ideia básica é preciso absorver axiologias de outras culturas. Deixa eu explicar. O que eu quero dizer com axiologia é muito simples. Axen é um verbo do grego antigo que quer dizer que vale, ou que vale a pena. Valeu a pena, por exemplo, fazer aquilo. E também fala do valor das coisas. Então, uma axiologia é um estudo de sistemas de valor ou de valoração. Uma axiologia é os valores que estão por detrás da sua cultura. Talvez o valor exacerbado dado ao trabalho, ao sacrifício, ao individualismo total. Isso é uma axiologia possível. Tem uma axiologia da música ocidental europeia e existem outras axiologias de outros povos indígenas do Brasil, todas as culturas da afrodiáspora, da diáspora dos africanos, outras nações, outras culturas tantas. Existe muita diversidade musical no mundo. E essa diversidade não é uma diversidade de sons. Ali tem comunidades que têm filosofias de música diferentes e que percebem a conexão entre música e vida de uma forma diferente. É interessante pra gente, pra fazer esse nosso projeto aqui do Fluxo Musical, absorver axiologias de outras culturas, absorver outras culturas. E quando a gente absorve outras culturas, não é o som, a gente não vai pegar dos africanos um 2 contra 3, a gente não vai pegar conceitos de polimetria e simplesmente fazer mais apresentação musical para um público pagante no nosso contexto ocidental, europeu, capitalista de profissão. A gente vai pegar, na verdade, são as ideias por detrás daquela música, mesmo que a gente não toque djembe, que a gente não faça polimetria, a gente vai pegar um pouco dessa filosofia e às vezes colocar até mesmo em outros ritmos até, mas é essa filosofia que é mais, pra mim, pelo menos, parte da essência do pensamento musical de outros povos. Por isso é político. Percebe? O projeto também é político, porque eu estou me posicionando frente a visões de mundo outras, que são não ocidentais, não europeias, de origem, e que tem muito valor e muita coisa para ensinar sobre o que música realmente é. E se eu me apoiar por essas outras axiologias e modos de ver, eu consigo ter uma referência, assim, eu consigo falar e justificar porque que o meu projeto, o nosso projeto, ele é interessante. Que é
fazer esses espaços de improvisação experimental, livre, coletiva, aberto para músicos e não músicos em todo o Brasil e tornar isso uma coisa comum, uma coisa que as pessoas é banal. Assim, todo mundo sabe que tem aquele espaço para você desenvolver sua musicalidade, se você quiser. Então, enfim, a música, ela definitivamente não é um campo autônomo. O fato de a gente perceber que música é só música, ensinar música é só aprender algumas escalas e é basicamente isso, e não tem mais nada a ver com mais nada. Isso também faz parte da nossa cultura. É uma questão cultural, é uma herança das estéticas do século XIX, você perceber o campo da arte e da música em particular como também separado, assim como você percebe a elite dos super músicos como também separado de todo mundo mais. Mas o bom músico, o músico estudado sempre vai ser preciso. Só que às vezes não só para apresentar a sua grande música virtuosa, às vezes para auxiliar, para coordenar, para estar no centro de um processo de improvisação musical que é permissivo, permite outras coisas. É muito bom, pessoal. Você se sente bem de estar nessa parte, você não se sente limitado, porque você permite com a sua habilidade que outras pessoas possam tocar, e isso é incrível, a sensação que isso pode trazer pra gente, para além do fato de que no meio dessa música você tá tocando e você também pode expressar o seu talento ou o seu desenvolvimento, não acredito em talento, enfim, mas existem predisposições, mas você pode demonstrar o que você tiver ali também. E quando a gente fala de modos de viver a vida, de culturas, de sociedades, de história e até de política, a música cumpre um papel ali. Por isso, eu faço aqui alguns conteúdos que são só de música. Eu estudei teoria, então às vezes eu falo de teoria. Então, talvez tenha pessoas aqui que não gostem nesse canal aqui da minha opinião pessoal sobre esses tópicos, mas eu queria que vocês soubessem que eu aceito a opinião de vocês. Eu sou uma pessoa que aprendeu a viver na divergência mesmo, mas eu preciso me posicionar, e vocês conseguem perceber claramente que essa é uma posição à esquerda. Essa é uma posição que tenta de alguma forma desfazer preconceitos que a gente possa ter com a música do outro, que a gente pare de falar isso não é música, isso não é música, mas a gente entenda um pouco mais da história e da sociologia da música nesse sentido. Então, é isso. Espero que tenha ficado legal esse vídeo. Eu realmente não sei, estou improvisando aqui direto a partir de uma folha com tópicos. E o último tópico é fazer tocatas. Então, para terminar, a gente veio lá do fluxo musical, da ideia de estado de fluxo, a gente passou pela ideia de fazer improvisações, viu como é que o negócio é político, absorveu outras culturas, a nossa música às vezes impede a gente de ver que a realidade realmente é essa, a nossa cultura impede de ver porque a gente naturaliza os valores da nossa cultura mais urbana, pós-industrial, capitalista, etc., burguesa também. Então, para deixar minha proposta de fazer isso que eu vou chamar aqui de tocatas. Tá? Tocatas é porque é o nome que, aqui na minha história, em Florianópolis, que é a minha base, se chama tocata. Mas quem sabe você já faça isso e se chama outra coisa. E eu queria muito saber qual é o nome dessa outra coisa, porque essas tocatas podem já estar acontecendo. O que precisa é a gente, com uma certa intelectualidade, com uma teoria até, reunir esses movimentos e falar: isso é relevante, isso não é só musiquinha de amador. Isso tem um potencial político muito forte, além de levar as pessoas para o estado de fluxo musical. Ou seja, só coisa boa nisso. Não tem nada ruim nisso. Por que a gente não está fazendo isso? Então, eu abri um grupo de WhatsApp, que por enquanto é a Tocata Florianópolis. Esse grupo é para entrar qualquer pessoa que esteja interessada na ideia de produzir tocatas, de fazer tocatas abertas, de fazer essas improvisações coletivas, de preferência em espaços públicos e fora de um contexto de profissão, fora de um contexto capitalista. Então, eu já tentei dar oficinas disso, eu tentei dar oficinas de improvisação coletiva, esse tipo de coisa, quem sabe no futuro. A ideia é que seja um movimento ativista gratuito, totalmente gratuito. Vai exigir das pessoas, às vezes de uma comunidade, por exemplo, terem instrumentos, comprarem algo. Então, às vezes, pode ser que você precise de recursos para fazer isso, e a gente precisa ajudar para ter esses recursos. Mas não é muito, não precisa muito para fazer com que isso aconteça. O mais importante não são os recursos materiais, por incrível que pareça, mas é essa filosofia que eu estou tentando transmitir aqui. É isso, essa é a mensagem do vídeo de hoje.
Espero que vocês tenham gostado. Por favor, como sempre, deixe um comentário aqui pra gente fazer uma discussão, um debate filosófico sobre isso. Eu realmente sou muito de boa se você discordar totalmente de mim e quiser usar esse espaço para expressar isso. Realmente eu sou de boa. Eu acredito no espaço dos comentários como um lugar muito democrático também. Então, eu quero democratizar a música, quero empoderar os outros com música. Acho que faz sentido também ter esse comportamento democrático de aceitar totalmente críticas e o que as pessoas discordam. Valeu, pessoal. Serafim, saindo fora.